Oi pessoal, tudo bom? A gente está começando aqui mais um episódio do Bloco Talks. Hoje o tema é especial para a gente porque eu particularmente venho acompanhando esse pessoal desde o início, há bastante tempo. A gente vai falar sobre ecossistema de inovação que constrói o mercado imobiliário. Antes de apresentar aqui os convidados, eu queria agradecer aos apoiadores, o Tijolo Hub, spoiler do convidado, e o Hub Propriedade Digital. O Tijolo Hub é um ecossistema de negócios e inovação para o mercado imobiliário e construção civil, sendo ponto de encontro para empresas do setor que querem inovar, se adaptar e gerar conexão estratégica e oportunidade real de negócio. O Hub Propriedade Digital é a maior plataforma de informação e educação sobre tokenização imobiliária do Brasil. A gente tem o QR Code aqui aparecendo na tela, então quem quiser conhecer mais pode fazer o cadastro, iniciar um teste gratuito de 30 dias, e aí vai poder navegar e ver todo o conteúdo da plataforma. Se quiser conhecer mais sobre as entregas do tijolo, do Hub da Propriedade Digital, pode acessar os links na descrição também. Bom, a gente tem hoje conosco aqui o Bruno e o Frederico, né? O Bruno Dornelles, ele é sócio fundador da Enlab e Tijolo Hub, empreendedor e executivo com forte atuação em estratégia, inovação e desenvolvimento de negócios. Formado em administração e marketing pela SPMRS, com MBA em gestão estratégica e econômica de negócios pela FGV. Ele construiu a trajetória liderando pessoas de expansão, M&As e estruturação de mercados no Brasil e na América Latina. Bruno, seja muito bem-vindo ao Bloco Talks. Muito obrigado, prazer estar aqui com vocês. Boa. E o Frederico Renner Mendes, que é sócio fundador da Enlab e Tijolo Hub. Ele é empreendedor e executivo com forte atuação em inovação e desenvolvimento de ecossistemas, formado em Direito pela PUC-RS e Master em Marketing Estratégico pela SPMRS. Um dos fundadores e conselheiro do Instituto Caldeira e investidor de startups. Também atuou como executivo no Banco Renner, com destaque para o projeto do Banco Digital Digimais, e também é sócio fundador da Espírito Santo, marca de moda masculina presente em todo o Brasil, além de integrar a diretoria da Associação de Empresas do Maitai Navegantes e é membro do conselho da Junior Achievement Brasil. Fred, seja muito bem-vindo. Obrigado. Prazer estar aqui com vocês. Boa. E do meu lado eu tenho, como sempre, né, fiel escudeiro, o Guilherme. Gui, seja bem-vindo. Bora para mais um. Boa. Eu fiz uma brincadeira no início, né, que eu acompanho o Tijolo Hub há bastante tempo. Até quando que foi o ano de fundação do Tijolo que iniciou? Tijolo fez 4 anos em 25 de dezembro de 21. Tá, então foi ali durante a pandemia, mais ou menos. Pós-pandemia. Porque nós começamos, né, com o Bloco, o antigo Estúdio 360, em 2017. E eu lembro que no início a gente bateu muito nas portas de sindicatos, associações, entidades, grupos empresariais, de consultoras, incorporadoras. E, cara, desde o início eu sempre me perguntava, pô, não existe nada que seja mais agregador, assim, porque o sindicato se reunia da sua cidade, às vezes era um grupo pequeno da cidade, né? Não era nem todos, porque não encaixava ali as demandas das incorporadoras, as demandas de todo mundo. E quando eu vi o tijolo, eu pensei, pô, faz tempo que eu tô pensando que tinha que ter algo assim. E daí eu vi ali durante a pandemia, começou a surgir, eu comecei a acompanhar e, poxa, hoje tomou o tamanho que tomou e tá sendo bem legal. Como surgiu o tijolo? De onde veio a ideia? Como é que começou isso tudo no mercado? Bom, vamos lá então, depois ele complementa qualquer coisa. A gente, como você falou na apresentação, já se envolve com esse tema de ecossistemas lá desde 17, mais ou menos, vou fazer quase 10 anos daqui a pouco. E a gente veio numa carreira de empreendedorismo, né, tanto eu quanto o Bruno, né, de termos nossos próprios negócios, né, e a gente sempre enxergou, né, o empreendedor ele é muito solitário, a gente fala, né, então ele existe uma necessidade de integração, de conexão, por isso que esses movimentos de hubs e ecossistemas pelo mundo afora acabam se concretizando, né, sempre que existe uma comunidade de empreendedores engajada e lideranças que acreditem nisso. E foi assim que se formou, né, o próprio Caldeira, lá onde a gente participou também e participa até hoje, né, no projeto. E a questão do Tijolo Hub foi muito natural, né, assim como vocês sentiram esse gap, né, a gente já estava envolvido lá no ecossistema das empresas gaúchas, enfim, tudo isso. E aí a gente teve na época a gente tinha uma consultoria de inovação, e a gente teve um cliente nosso do mercado imobiliário que trouxe esse feedback para nós, né? Olha, a gente tem um mercado aqui extremamente importante para o PIB brasileiro, né? E é muito grande, e com diversos players, né? Que
estão numa mesma cadeia, mas muito pouco integrados, né? Que se a gente pegar desde o fornecedor do insumo até o cara que tem o terreno, imobiliário, enfim, tudo isso, né? A gente hoje se considera já um semi-especialista no tema, né? A gente tá o dia inteiro falando nisso sempre, né? E a gente via que fazia muito sentido e principalmente falando da falaste dos sindicatos, das associações que já existem e sempre existiram, como é que a gente agrega, como é que a gente traz algo novo que ajude elas também, porque eu acho que uma coisa não se sobrepõe à outra. Eu acho que tem um papel super... A gente é parceiro próximo do Sinduscom, por exemplo, né? Que tem um papel super importante, né? Enfim, de representar essa cadeia, de estar próximo do poder público, plano diretor, todas essas coisas, né? E a gente traz uma outra parte que complementa isso, né? Principalmente focado na inovação, nas startups, na integração com outros ecossistemas, como é o caso do próprio Caldeira, né? Onde a gente também acaba tendo muita integração. Eu acho que complementando o que o Fred está trazendo e o início do tijolo, esse input vindo de um player do mercado, ele veio ao encontro de uma tendência que a gente já vinha estudando dentro de ecossistemas de inovação, que eram ecossistemas nichados. Então, a gente já tinha visto em outros lugares que isso era uma tendência, e quando ele trouxe esse input, eu e o Fred, pô, mas para aí, meu, ele trouxe alguma coisa que ele não sabe, porque, na verdade, ele estava ali imaginando alguma coisa tipo Caldeira para o mercado imobiliário. Só que, na verdade, quando ele falou aquilo para nós, cara, veio uma mensagem totalmente diferente. Porque se hubs nichados é uma tendência a nível global, pô, aqui pode ser uma oportunidade. Então, esse também foi um dos inputs, além da famosa pesquisa que a gente teve acesso da Harvard Business Review, onde mostrava que a construção civil era o penúltimo segmento, mais da pesca. só ganhava da caça e da pesca, etc. Então, eu acho que o know-how que a gente adquiriu nessa concepção de hubs e ecossistemas, mais esse input de hubs nichados, cara, nos fez começar esse movimento lá em 2021 do Tijolo Hub, né? E o nicho, ele te traz um outro tipo de desenvolvimento de ecossistema. Quando a gente começou a olhar isso, a gente pesquisou, né? Então, eu já tinha ido lá no Vale num ou dois hubs de nicho, uma de varejo, outra de biotecnologia. O Bruno visitou no Brasil aqui um de agronegócio, super bacana, que é o Agtech Garage. E a gente começou a ver que isso fazia muito sentido porque ele trazia mais profundidade para a conversa, né? E uma integração que também gera negócios. Né? Não é só inovação, né? É como tu usa a inovação dentro de uma consultora, por exemplo. Isso. E também como é que tu gera uma conexão entre dentro de um próprio segmento que é grande, né? Que pode gerar um contato comercial, né? Uma oportunidade, um desenvolvimento de um produto conjunto. Né? Vocês devem ter passado por isso na trajetória de vocês também. Então, a gente viu muito valor nisso, né? Porque não que os hubs agnósticos não aconteçam negócios, né? Acontecem, mas são segmentos que às vezes não têm tanta atratividade um com o outro. Né? E ali todo mundo fala a mesma língua, é quase isso. Então, a gente consegue chegar no nível de falar detalhes do negócio, né? De cada um. Né? Então, e isso é muito rico, né? A gente tem lá grandes players que trazem muita coisa assim. E esse início do Tijolo começou em Porto Alegre, a iniciativa, né? E tem a sede lá. O primeiro contato com o primeiro player do mercado, como é que foi? Tipo, porque a gente sabe que é um mercado que, né, tá amadurecendo, tá se transformando, mas ele é tradicional. Sentou com uma incorporadora ali e falou, ó... Não foi incorporadora. Não foi. O início, quem estava sentindo mais era o ramo imobiliário, por causa de todo esse tema de digitalização, captação de lead, corretores virando autônomos. Então, as imobiliárias aderiram mais no início. Mas, assim, como é que começou, né? A gente tinha essa ideia já de o que um hub precisava entregar para a comunidade. Então, a gente traçou um plano de criar os entregáveis, que é o que a gente tem até hoje,
pouco melhorado, né, com toda essa expertise que a gente teve. Mas a ideia, ela foi, a gente cria os entregáveis e vamos bater na porta desse pessoal conservador aí, vamos atrás, vamos usar do nosso networking, usar, enfim, dos nossos relacionamentos, amigos, etc. E nós fomos batendo na porta de cada um e dizendo, tá aqui o projeto, é isso aqui que a gente quer fazer, esses são os entregáveis, vai custar mais ou menos tanto. E a gente fez uma conta meio que de padeiro ali que, cara, se a gente tiver, na época, não lembro, 15, sei lá, alguma coisa assim. Porque tem essa história aqui que veio antes, o ovo ou a galinha. Sim, se a gente começa o hub, ou seja, cara, vai lá, cria um espaço, cria os entregáveis e vai convidando as pessoas e as empresas para se associarem, ou ao contrário, a gente fez o Parece caminho que eu já vivi de... essa história. O negócio de vocês é A gente... Foram 15 ou 16 que... Vem, depois a gente vê quanto Foi isso aí. Foi muito parecido. A gente, então, pegou 15, se eu não me engano, empresas. As empresas, então, assinaram o contrato. E a gente começou a rodar os entregáveis a partir ali de 21. E construindo junto com elas. E construindo junto com eles, porque a gente também precisava aprender Sim. qual que é o tema, qual que é a dor, o que tá pegando. E dali a gente começa a entender o segmento. E entendendo o segmento, a gente consegue criar os entregáveis, criar os conteúdos, enfim. Então, assim que a gente... E a gente tem... O Hub, ele vai aprendendo com ele mesmo, né? Então, a gente criou um conselho também, que tem um representante de cada parte da cadeia, né? E é um tema novo, né? O próprio Caldeira mesmo, ele é recente. E ao redor do mundo, se pegar mesmo lá nos Estados Unidos que a gente visitou, lá são projetos considerados recentes, né? Então, tá todo mundo meio que aprendendo o que essa estrutura pode fornecer, né, para as empresas, para o meio empreendedor aí. E não só para as empresas, né? Tem toda a teoria de hubs que também a gente estudou, lá, tríplice hélice, tudo isso, né? Que tem que estar lá integrado. Sim, a parte teórica. Tem que poder o poder público, as universidades, isso tudo faz parte do conceito, né, formal de um hub, né? Um espaço físico, tudo isso. Então, a gente foi também... É um tema que está constantemente se adaptando e enxergando, né, o que são as oportunidades de... Onde é que ele consegue ajudar. No fundo é isso. É um organismo que ele não é o fim, né? Ele é o meio. Ele conecta uma parte com a outra, ele fomenta, né? Faz as coisas acontecerem. Capacita, Né? Então, ensina, traz tendência, gera dados. Então... E é um mercado que ainda talvez aos poucos deixando de ser carente dessa informação profissional, sabe? Tem muito aventureiro que se aventura a proferir teorias mirabolantes da sua experiência empírica na sua cidade, no seu bloco, na sua quadra. Cara, beleza, mas a informação profissional é o que eu vejo que é um dos grandes pilares, né, que o tijolo consegue gerar em escala. Então, levar para quem está vivendo junto do tijolo essa informação que vai trazer insights, que vai trazer uma mudança num processo, de uma forma que ela faz algo e vai melhorar, né? Então, isso eu acho que é muito importante. E como vocês enxergam hoje a presença de um hub vertical, mas não preso a uma cidade ou a um local? Tipo, isso no mercado imobiliário a gente vê muito, né? A minha cidade é diferente. Vocês acham que isso é uma barreira para a expansão do tijolo ou não? Não porque o conhecimento é único, digamos assim. Cara, eu ia fazer a mesma pergunta. Porque... Por isso vocês são sócios. Né? Não, porque quando tu entra numa... Que nem... tem o cara lá fez um curso lá, conhecimento empírico dele de São Paulo. Cara, se ele vai pra Campinas, cara, totalmente diferente. A forma de vender é diferente, o corretor é diferente, a consultora é diferente, a forma de construir é diferente. Então, pô, é um puta desafio tu encaixar a inovação também em várias regiões. Em várias as regiões. É um desafio nosso. Cara, eu acho que assim, a gente não conseguiu superar ele ainda. Eu acho que já teve algumas horas de conversa sobre expansão, inputs, reuniões, empresas de São Paulo, de Florianópolis, de Passo Fundo, de Chapecó. Isso que eu lembro agora, nos procurando, marcando reunião, como é que eu faço essa iniciativa acontecer. Só que o que acontece, né? Todo esse ecossistema que é criado em torno de um hub,
ele necessita de engajamento, ele necessita de trabalho, ele necessita de pessoas que acreditam. E, cara, não dá dinheiro. Inicialmente, não dá dinheiro. É diferente, vamos lá, cara, de uma imobiliária que de vez em quando vai lá, vende X imóveis, uma construtora. Cara, é um negócio que tu vai plantando e vai plantando e vai plantando. E dessa plantação pode surgir alguma coisa. Então, quando eu e o Fred, a gente pensou nesse negócio, o modelo de negócio ele é difícil para quem está empreendendo. Não tem algo claro assim, pô, tá ali a grande fonte de receita, tá ali o grande gol do negócio. Então, é difícil achar em pessoas engajadas que tenham esse mesmo apetite em outras regiões. Então, essa foi a primeira barreira que a gente encontrou. Porque precisa de pessoas que acreditem, que queiram, que saibam que não tem retorno financeiro a curto prazo dentro desse negócio. E não é claro também qual é esse retorno. Então, essa foi uma grande barreira de expansão. E uma segunda barreira que a gente mapeou é a questão de ter um líder local. Cara, tem que ter uma pessoa ou um grupo de pessoas que se dediquem àquilo e que conheçam, que sejam referência, que saibam transitar entre esse segmento, falar com o dono de uma incorporadora, falar com o dono de uma imobiliária, para que esse cara que não entende muito bem, e isso acontece até hoje no tijolo, se tu for pegar todos os associados, cara, tem uns que, tá, meu, tô no tijolo, mas não sei muito bem, sabe? Que serve. Tu imagina, tu tem que convencer esse cara de entrar de uma maneira que ele venha assim, meu, é eu que tô te chamando, vem aqui, tu vai, ao longo do caminho aqui, tu vai aprender, né? Então, esses desafios, cara, de expansão, ele é super complexo, né? E pegando um outro gancho que vocês trouxeram também, que eu acho super importante da gente falar quando fala de como é que a gente expande essa estrutura, né, e replica ela, na verdade. E não é replicável sob o ponto de vista de que cada mercado, quando a gente fala de mercado da construção civil, mercado imobiliário, é diferente. Não é à toa que não existe nenhuma multinacional construtora. Né? Não tem uma chinesa aqui construindo. Por quê? Porque cada quarteirãozinho de uma cidade, a gente tem imobiliárias lá que atendem só um bairro. Né? Que atendem só Moinhos de Vento, só centro. Por quê? Porque é muito... É o que tu falou, o corretor se porta diferente, tem que conhecer a cidade para saber onde é que tu vai, o incorporador empreender, onde é que tu vai comprar terreno, né? Quais são os problemas, o plano diretor, o contato com o poder público, tem que aprovar o projeto e tudo isso. Então, o que eu acho que é um caminho natural? É isso que o Bruno falou, ter os líderes locais, né? Desenvolvendo estruturas lá, engajando empresas e criando seus ecossistemas, e a gente fazer uma integração disso a nível do tijolo. E aí sim é legal, a gente já começou a fazer isso no litoral, né? Que a gente criou uma comunidade lá de empresas de lá, onde a gente consegue ter trocas. Aí isso é muito rico, né? E aí poxa, eu quero começar a empreender em Pelotas, ou eu quero conhecer como é que o cara lá constrói diferente de mim. Né? E às vezes eles nem competem, porque estão em praças diferentes, né? Então isso é muito legal. Muito. Eu direto paro e fico pensando, poxa, a gente tem esse cliente, falando um pouco do bloco, né? Tem esse cliente em Passo Fundo, esse cliente em Torres, esse em Gramado, esse em Caxias, esse em Porto Alegre. Cara, eles são muito parecidos entre eles e eu tenho certeza que se eles sentassem numa mesa, tipo, todo mundo ia ganhar, sabe? Mas eles nem se conhecem. E, tipo, é difícil a gente reunir esse pessoal. Então, por isso que às vezes eu fico empolgado, né? Quando eu vejo o tijolo fazendo isso. Né? Trazendo esse conhecimento, esses insights. E vocês devem ter percebido, provavelmente, né? O que quando vocês olharam assim, vocês pensaram, tá, o negócio é esse, tá dando certo. Tipo, foi algum associado que trouxe algum feedback, tipo, pô, isso me ajudou algum realmente. Case, assim? Esse é um ponto bem... vocês estão pegando bem nos pontos centrais aqui, que a gente conversa muito, né, sobre isso. Quando a gente entra num ecossistema, é quase como a gente faz a comparação com uma academia ou com um pacote de canais da NET, onde tem várias coisas acontecendo que a gente não sabe exatamente o que cada um se beneficia mais de cada coisa que acontece, mas a gente entende que o grupo de coisas que acontecem, a gente falou isso na viagem agora, vindo para cá,
ele faz sentido, né, para cada um dos associados das empresas que estão envolvidas. Então, pegando um exemplo clássico, você tem empresas que querem lá, a gente estava hoje na Neumote ali hoje de manhã, né, associado nosso daqui de Caxias. Ele estava super interessado em se conectar com startups, né, por causa de um projeto que ele tem lá. Tem outros associados que querem fazer relacionamento. Como você falou, quero sentar na mesa com o dono da outra incorporadora, quero conversar, quero trocar. Tem gente que quer ver a parte técnica. Eu quero entender como é que é a IA, né? Quero entender como é que é a construção modular. Então a gente tem que... E o mercado é grande. Eu estou lidando aqui também com imobiliárias, que é uma outra cabeça, incorporadores e fornecedores de serviços. Arquitetos que começaram agora a se interessar, por incrível que pareça, né? Que são fundamentais, só que é uma outra trilha para o arquiteto. É mais design, tipo de olhar criatividade, que é super legal também de conectar. Então, como é que a gente consegue atender isso tudo? Nossa, esse é o grande... Um complementa o outro. Cara, assim, diversos negócios já geraram lá dentro. Negócios diretos e negócios indiretos. A gente tenta, como comunidade, mapear isso. Só que, assim, depende do associado. Então, a gente faz essa analogia com a academia porque, cara, ela é muito real. Quando a empresa ela se associa ao Hub, ela tem que usar o Hub. Então, ela tem que estar lá, ela tem que demandar, ela tem que nos trazer as dores, ela tem que nos trazer o que ela está precisando. Porque senão, o Hub não vai entregar para ela, sentado lá na sede dela, as soluções para os problemas dela. Então, a academia é a mesma coisa. Se tu pagar a academia e tu nunca for na academia, tu não vai ter um resultado de prática da academia. Não é academia de estudo. Né? Não. Academia de puxar ferro. Tu imagina, tu paga uma academia, se tu não for lá, tu não vai chegar em casa e vai estar forte. O Hub, cara, a gente faz essa analogia. Não adianta a empresa se associar e não participar. Aonde que vem o retorno? Cara, o retorno vem de tu estar lá. Pô, tu mesmo comentou agora no almoço. Sim, verdade. Cara, quando eu tô lá, eu converso com alguém fala comigo. Esse é o Hub. Então tu tá ali, aí tu vê alguém falando sobre alguma coisa. Cara, me conta mais sobre isso. As pessoas estão abertas lá a falar alguma coisa, a perguntar, a trocar. E isso aí, cara, é que é um Hub. Só que, de novo, no mercado conservador, com empresas conservadoras, para as pessoas entenderem isso, que não é um resultado direto, não é assim, cara, tu me paga isso e recebe aquilo, complexo, né, cara? Não é tão simples esse retorno para te mapear o retorno, né? Com o desafio de agenda também, vida corrida, tudo isso, exige uma dedicação. Por isso que a academia é muito... Não, a analogia da academia é muito boa. E eu fiquei pensando... Vocês têm os aparelhos, né? Mas vocês têm os personal trainers também. Exatamente. Pô, vocês têm tudo. Mas é isso. Mas tem que ir. Mas olha só, pegando, né, hoje de manhã, de novo, né, o Mote, ele falou, a gente apresentou para a Melnick pela primeira vez os elevadores lá no tijolo. Né? Fizemos toda uma apresentação, combinamos com ele lá na plataforma, lá na sede do tijolo. A gente nem tinha ficado sabendo. É difícil, às vezes, pegar isso que a gente fica toda hora tentando dar visibilidade para dizer, olha assim, tu pode fazer isso, né? Tu pode usar a plataforma desse jeito. E aí as outras empresas começam a se interessar e ir atrás também. Mas enfim, gera muita conexão, gera negócio, gera, enfim, um pouco de tudo. E que é o indireto. Isso aí não tá lá como uma linha de entregável, que a gente não pode garantir. Mas que é um puta entregável. Tem ou pensa em ter no futuro algum tipo de ativo de plataforma, assim, de tecnologia? A gente implementou uma plataforma digitalizando o Hub, né? Foi ano passado, né? Foi ano passado. Porque a gente falava que a gente tinha uma plataforma de inovação totalmente analógica, né? Isso nos incomodava. E não existem muitas plataformas white label, enfim, prontas. A gente conseguiu achar uma que mais ou menos nos atendia e estamos desenvolvendo ela junto. Né? Ela está num estágio mais inicial de negócio. Legal. Mas existe, lá estão todos associados, tem os conteúdos, tudo que acontece no Hub está ali. Fotos, enfim, uma série de coisas que tem ali na plataforma. E é uma possibilidade também de se criar um modelo digital de Hub. Existe essa
possibilidade, né, de um dia... Daqui a pouco pode ser a porta de entrada até para quem, Exato. né? Exatamente, é o topo de funil para conhecer a gente veio falando na viagem isso agora. Conhecimento ali, entrar no mundo. Isso, Pô, exatamente. é tipo, uma academia à distância não funciona tanto, mas É verdade. é tipo isso. É. E vocês têm hoje na cabeça quantos associados são, mais ou menos, assim? É praticamente 90 associados 90 hoje. associados, legal. Em torno disso, né? Divididos De toda em a cadeia. Exatamente. A gente divide em 3 grandes blocos. Assim, bloco. As incorporadoras, né, as construtoras, as imobiliárias e empresas correlacionadas, que a gente chama de serviços. Mas aí esses serviços ele é bem amplo. Aí é arquiteto, aí tem empresa De elevador. de elevador, estaqueamento. Bom, aí Sim, a gente tudo. argamassa, tem um pouco de tudo dentro desse bloco de serviços que a gente chama, Sim. né? Que a gente pega toda a cadeia. Deixa eu fazer uma pergunta pessoal, assim. Quanto vocês se envolvem com o poder público hoje? Vocês têm alguma ligação? Qual é a ligação que vocês têm com o Sinduscom? Porque, cara, eu olho o tijolo e eu olho, cara, Sinduscom, tijolo, tem que andar meio junto, A né? gente é muito próximo, principalmente da nova diretoria, que a gente conhece bem, o presidente, o Cláudio, o atual presidente, é amigo pessoal também. Uhum. E ele mudou muito a cara do Sinduscom, né, que se rejuvenesceu e começou a olhar para esse negócio de inovação, então foi natural, né, assim, essa conexão forte, mas, de novo, eu acho que a gente tem que cuidar para não se sobrepor e a gente se complementar. Sim. Então, a gente não tem um foco no poder público. Né, Tu fez a primeira parte da tua bem pergunta, claro cara, é zero, assim. Sim, não tem. é não estar no poder não, para não dizer que é zero, a gente leva conhecimento, coisas que interessam para nossa comunidade. O último evento nosso, o penúltimo do ano, foi com o Germano Brem lá falando sobre o plano diretor. Acho que foi de dezembro, tá? Então, porque é um tema muito importante e que também foi falado no Sinduscom, muito. Porque o Sinduscom tem mais protagonismo em plano diretor que nós, a gente nem quer ter isso. Né? Agora, quando a gente vai fazer um programa de conexão com startups, por exemplo, é muito mais a nossa cara do que o Sinduscom, né? E tá tudo certo. Né? Todo mundo faz, todo mundo entende o seu caminho. A gente já fez eventos junto com o Sinduscom. Vocês têm que andar de mão dadas. Muito. A gente é super próximo. E eu olho isso também como talvez uma porta, por exemplo, vamos entrar em Caxias. Cara, de novo, é um lugar diferente, é um mercado diferente. Quem mais sabe do mercado do que o Sinduscom, né? O Sinduscom e também tem das imobiliárias, o Secov. Eu já comentei do tijolo, já defendi o tijolo algumas vezes no Sinduscom aqui. E eu acho que essa aproximação é muito legal. Até tu comentou eventos, né? Eu participei esse ano do Tijolo Business, que foi incrível, assim, um evento muito legal. Até seria legal ouvir como é que foi do lado de vocês a experiência de fazer esse evento, mas eu acho que o tijolo vem para proporcionar isso. Tipo, cara, vamos lá, não só Caxias, né, que a gente é daqui, mas Sinduscom Caxias fazer um evento como o Tijolo Business, sozinho, dificilmente, sabe? Agora com o tijolo junto, pô, com certeza. Como é que foi o Tijolo Business na visão de vocês? O melhor do Tijolo Business foi os copinhos, né? Os copinhos de café. Teve o patrocínio do bloco. A gente tava lá. Muito bom. Muito bacana. Cara, surpreendeu, né? Eu acho que a gente pode dizer que a gente tinha uma expectativa grande, era um negócio que já estava no nosso planejamento estratégico, executar. A gente tinha acabado, inclusive, no primeiro ano que a gente decidiu fazer o Sinduscom, tinha um evento grande, a gente decidiu entrar no evento deles com uma sessão lá do tijolo, e a gente começou, e foi no Unicinos, inclusive, também. E aí, nesse ano passado, eles não tiveram o evento, né? E a gente já, de qualquer forma, a gente ia fazer. Então, a gente preparou ele com bastante tempo, com bastante foco, né? E fomos a São Paulo buscar conteúdos diferentes, empresas, cases, e a gente conseguiu, acho que, botar a nossa cara, assim, um pouco mais criativa, né? Dando uma descolada um pouco no evento, né? Para não ficar aquela coisa que tá todo mundo acostumado a ver. E a gente mais ou menos conseguiu concentrar naquele dia tudo que a gente tinha de melhor, porque a gente tá toda hora fazendo evento, na verdade. Né? Nosso core é muito isso, trazer pessoas, trazer coisas legais. Então foi até difícil pra gente essa curadoria de, escolher os melhores para estarem ali. E aí era um primeiro evento aberto também. Né? Hoje os eventos do Tijolo têm que ser associados, não tem outra forma de fazer. Né? Ali não, ali é um evento aberto ao público, que também foi uma forma de dar mais visibilidade para a iniciativa, as pessoas conhecerem o tijolo ali através do evento. Então a gente já está com um evento agora do ano que vem,
Desse ano já, Desse né, ano. Léo? Desse ano, 26. desculpa. Eu ia perguntar se... 26 montado, com Já data. tem, já tem data, vai ser no final de agosto esse ano. E eu acho que complementando com o Fred, assim, surpreendeu muito internamente, Uhum. porque a gente conseguiu, desde a parte de curadoria de conteúdos até a organização, fazer como a gente gosta de fazer as coisas, que são de uma maneira de alto nível, né? Então a gente tem a pretensão de criar um evento nacional aqui em Porto Alegre. Então essa é a ideia, Uhum. é fincar uma bandeira, mostrar para o Brasil que em Porto Alegre tem um evento relevante do mercado imobiliário, da construção civil, que acontece no segundo semestre de todos os anos. Essa é a nossa ambição. Antes de fazer o Tijolo Business do ano passado, o primeiro, a gente pesquisou sobre os outros eventos. Então, o que existe no Brasil, quais são os maiores eventos, quais que são as temáticas, quais que são... Cara, o que eles pegam, e a gente procurou fazer alguma coisa que tem mais a nossa cara, ligado à inovação, à startup, a algo mais profundo, dar mais profundidade aos temas que a gente acredita ser importante. Então, cara, já foi um puta sucesso e, cara, a gente pretende fazer todos os anos Que bom. o Tijolo legal. Business. Boa notícia. Dando um spoiler, esse ano a gente vai ter uma pré-sessão do evento, né? A gente vai criar um ingresso especial lá, vocês vão ter, porque são associados, que vai ter uma sessão no Instituto Caldeira, né? Então a gente conseguiu unir os dois locais, que a gente não queria abrir mão da Unicinos, que foi muito legal a infraestrutura lá, mas a gente queria muito levar a turma para o Caldeira também, né? Então a gente vai criar um pré-evento no dia anterior. Então vai ser quase como se fosse um evento de 2 dias, né? Super especial lá, enfim, com happy hour, com uma parte de confraternização também. E aos poucos a gente vai crescendo o evento, tornando referência, né? Trazendo pessoas de fora e fortalecendo a cadeia, porque no fim o que a gente quer é que todo mundo melhore, que todo mundo saia bem de lá, com alguma conexão, com alguma ideia nova, diferente, provocando. Teve muita provocação ali no bom sentido, né? Desde a parte de urbanismo que se falou lá nos painéis. Começou já num cenário mais macroeconômico, né? Opiniões e tendências. Temas não tão simples de serem abordados, mas que foram muito bem tratados. E outra coisa legal que o Bruno falou, a gente trouxe mais profundidade. Existe muito evento ligado para a parte de vendas, eu acho que corretores, entretenimento, imobiliárias, né? E pouco evento focado mais no core, vamos dizer assim, na parte de... Pô, a gente falou lá de mão de obra, de funding, de temas bem profundos, né? E aí a gente buscou um formato de painel que o painelista conseguisse, de fato, desenvolver, porque isso tem que ter um tempo maior no painel, uma dinâmica diferente, que às vezes, por exemplo, no próprio South Summit, aquele, né, 15 minutinhos ali, pô, às vezes com 3 painelistas, o cara responde uma pergunta e terminou. Que é um outro formato, tudo bem, cada um tem seu formato. Mas ali precisava, né? Ali a gente tá falando com um nicho. Então, se eu não trouxer a profundidade, não faz sentido para esse cara. O que eu acho mais legal, eu sempre falo que é difícil eventos que te façam sair de lá com, tipo, o que eu vou fazer amanhã, sabe? Normalmente é o coach que te motiva, que te não sei o quê, mas daí tu sai de lá e diz, tá, e agora? O que eu faço? Tu não fica refletindo tanto, né? E lá, tipo, apesar da densidade do conteúdo, foi leve de acompanhar ao mesmo tempo, sabe? Eu acho que pela forma que vocês montaram lá, ficou bem dinâmico. Foi legal. Essa parte do entretenimento no meio a gente botou lá a bandinha pra tocar, fizemos algumas parte coisas, de conexão. porque a gente também vai a eventos, né? A gente sabe que às vezes, pô, o cara fica sentado lá uma tarde inteira, um dia inteiro, enfim, a gente foi criando na parte que a gente gosta de fazer aí. E esses temas que vocês escolheram pro evento, eles vieram de uma percepção junto aos associados, de ouvir no dia a dia o que mais está com certeza doendo? Cara, a gente sempre diz o seguinte, nós estamos no meio do caminho, né? A gente é o hub. Então a gente ouve, cara, as demandas, a gente ouve as dores, a gente ouve o que dá certo, a gente ouve o que não dá certo. Então, disso nascem as nossas percepções de quais são os assuntos que vão ser tratados, e não só no Tijolo Business, assim como, cara, em todo o nosso cronograma anual de entregas para os associados. Tem que fazer sentido para o associado o tema que a gente está trazendo.
E para fazer sentido, ou são temas macros que pegam a todos, ou são temas que a gente vai ouvindo e vai vendo que é uma dor e etc. Então, através disso tudo é que a gente criou uma espinha dorsal, podemos dizer, que começou lá com mão de obra e depois foi para a parte de funding, tecnologia. Então, a gente fez toda uma trilha e depois a gente foi pegando pessoas referências, pessoas cases que faziam sentido dentro de cada bloco daqueles que foi criado dentro do evento. A ideia é seguir na mesma linha para os próximos, claro, trazendo novos blocos, trazendo alguma coisa que faça mais sentido no momento, mas a ideia sempre é ter uma linha transversal, assim, que pegue a cadeia como um todo e a gente ir encaixando bons temas, dores que a gente capta dentro da nossa comunidade. Então, a lógica é essa. Mas a maestria de um evento é isso aí, né? É montar esse quebra-cabeça. E é super difícil, porque tu tem um tempo limitado, né? De horas ali, e tu tem que encaixar temas que façam sentido um com o outro, se conectem, tem uma trilha, e às vezes deixar coisas de fora que tu gostaria de colocar, que tu tem que abrir mão, porque não tem como botar tudo, né? E então a gente teve assim, eu acho que um feedback muito legal das pessoas de fora, inclusive, né, que vieram de outros estados aqui, né, inclusive não só os palestrantes, mas gente... Eu ia perguntar se teve gente de fora do... Teve gente de fora que já viu o evento, viu o conteúdo e quis vir, né? Legal. E saiu falando bem, que é o melhor, né? Dizendo, poxa, me surpreendi, já fui a vários eventos, porque a gente acho que atingiu um segmento diferente ali, um formato diferente. Eu acho que, agora que tu falou, eu conversei lá com alguém do Paraná, se não me engano. É isso, acho que tinha uma pessoa. E no Caldeira tem muita startup, né? Um ambiente de tecnologia, inovação. No tijolo, a gente falou de incorporadora, imobiliária, corretor, quem presta serviço no mercado imobiliário. Vocês percebem um grande número de startups também se envolvendo? Eu sei que o tijolo também tem um programa, que acho que é o Viga, né? Que trabalha junto com startups. Né? A gente participou. E a gente foi dos primeiros que teve. É verdade. como que as startups estão, assim, penetrando esse muro do mercado imobiliário, assim, vocês estão vendo, notaram alguma diferença no passar dos anos, de quando o tijolo começou para hoje, ou tá do mesmo jeito? Eu acho, assim, primeiro ponto, tá? A startup, ela não ela é quase que uma ferramenta para nós, né, para a gente conectar com os associados, né? E ela sim se envolve muito no tijolo. A gente tem um banco de dados que a gente organiza toda essa curadoria, e o Viga é um dos programas que a gente faz isso, né? Mas a gente tem relatórios, enfim, reportes e até matchmakings, né? Hoje de manhã a gente estava de novo no Monte falando sobre isso com eles lá, como é que a gente conecta, porque eles precisavam de uma coisa específica, né? Então, sim, e esse eu acho que a gente cada vez vai ter um foco maior para realmente trazer esse agrupamento das startups e essa aproximação delas com o mercado, porque a gente sempre fala que é um ganha-ganha, né? O cliente, a empresa mais tradicional que já está no mercado consolidada, que às vezes até nasceu como uma startup, ele tem experiência e clientes, né? E a startup, ela tem a novidade, a inovação, e precisa de mercado, precisa ganhar mercado e não tem experiência, né? Mas ela traz algo que o que já está mais estabelecido não tem, né? Então, os dois lados se complementam bem. Por isso que nascem esses programas de matchmaking, como é o caso do Viga. Mas existe, e aí falando da maturidade, que tu perguntou também, eu noto, sim, que existe, naturalmente, as empresas que estão estabelecidas hoje são as mais resilientes, né? Porque tem muita coisa que a gente já vê que é difícil prosperar, né? E que essas, sim, cada vez evoluem, crescem, né, e se estabelecem mais já com um modelo de negócio, talvez com o Bloco tenha acontecido parecido, né? Tanto é que eu me lembro de vocês lá no início, né? É um case já real de empresa que prosperou, solidificou e se manteve no mercado atuante, né? Existe uma mortalidade grande, né? Como qualquer mercado. Mas, sim, né, a gente vê várias soluções, inclusive estava no nosso evento lá, que nasceram ali junto com a gente, né, quase, e hoje estão aí, né, prosperando com vários clientes. Porto Alegre é uma cidade que, quando a gente fala de PropTechs, eu sei que várias nasceram lá, né, vieram de lá. É engraçado isso. E até um pouco relacionado com essa pergunta que eu fiz, é algo que eu venho pensando e falando bastante até para os nossos clientes, que
a tecnologia por si só ela não resolve nada, né? Dentro de uma incorporadora, de uma consultora. E eu sempre falo, até num pitch de venda, tô com um lead do bloco, tô conversando com ele e quero vender a nossa solução para ele. Eu falo, cara, tudo que eu te mostrei aqui, tipo, é o primeiro passo, mas não vai funcionar se a mentalidade de vocês não tiver... Cultura. A cultura, o hábito, A sabe? academia. Então, se tu não realmente quiser, se tu só quer, tipo, colher os frutos lá no final, não vai funcionar. Então, nem adianta tu contratar, digamos assim. E eu vejo que é algo que ainda é difícil, né, para algumas empresas mudar essa cultura, tipo, ou melhor, aceitar que tem que fazer diferente. É que o aceitar também, quando tu traz uma startup, cara, às vezes te traz trabalho, né? Muitas Quase vezes. sempre. E aí tu tem que mudar Quase processo, sempre. aí tu tem que pegar, às vezes, um colaborador e ele tem que ser o sponsor dessa nova solução. Aí esse colaborador, ele também tem uma resistência, porque ele diz, pô, agora eu tenho mais um trabalho aqui dentro. Então, assim, muitos cases de startups dentro de empresas consolidadas, eles não andam porque as empresas entendem aquilo como um novo trabalho, cara, como um empecilho, como uma coisa que vai trazer mais demanda para eles. Então, eles preferem deixar do jeito tradicional, como eles já vêm fazendo há muito tempo. Então, bom, quem for fazer antes, quem for aderir antes, vai colher esses frutos lá na frente quando, de fato, mudar o mercado, enfim. E a cultura que a gente falou também também dificulta, né? Porque a inovação, a gente trabalhava antes com consultoria, né? Ela parte das lideranças. Não tem como, é muito difícil uma pessoa de baixo puxar algo transformador, disruptivo na empresa. Ela vai ter muitas barreiras. Sim. Ela vai ter que convencer ao menos o líder dela, né, a comprar aquela ideia e esse líder puxar para cima, né? E muitas vezes a cultura de quem já está estabelecido, que já tem um resultado no negócio, já faz aquilo no mercado tradicional ainda, que é o de construção civil. Para que eu vou mexer nisso? Né? Que se eu estou bem. Aí, às vezes, a hora de mexer é quando está bem. Né? É tu pensar em fazer diferente quando tu tem condições de fazer também. Diferente. Quando tu tá esgoelado lá, daí é muito mais difícil. Agora eu vou tentar um negócio novo. Pô, não tem nem condições, já tá morto, né? Então, e isso é uma coisa que não é só no nosso segmento, né? Isso aí é com qualquer organização, qualquer empresa. Quanto mais ela cresce, daí vão as estruturas também se tornando mais rígidas, né? Aí é um tema que fala mais de cultura mesmo, né? E de engajamento das lideranças na inovação. Que eu acho que todas essas iniciativas, desde Caldeira até, sei lá, um blog de inovação, qualquer coisa, né? Esse podcast aqui, por exemplo, é para o cara começar a identificar e dizer, poxa, eu tenho que botar isso aqui nos valores. Né? Alguma coisa lá dentro. Plantar a sementinha. A pessoa tem que começar a pensar, porque realmente a gente vê os nossos clientes que estão tendo mais sucesso com o uso de ferramentas, não só o bloco, outras ferramentas também, outras ferramentas de tecnologia, de obra, enfim, tem uma série de soluções hoje no mercado. Cara, às vezes é a forma que ele usa, a mentalidade que ele tem que dá certo. E não é o produto dele que é diferente, o mercado dele que é diferente. É simplesmente como ele se dispôs a fazer as coisas, Exatamente. Né? Tá correndo um risco também, mas um risco que ele pode correr porque ele tá num momento... É que inovação sem risco não existe. Não existe. Senão ela não é inovação. Não é inovação. Já é alguma coisa tradicional que já está validado. E todo mundo tem, já validou, já não é mais, né? Então é um pouco isso. O tijolo ajuda a talvez reduzir o risco porque tu tá num ambiente, né? Eu acho legal um ponto do tijolo que eu acho que é bacana, que no meio da conversa a gente falou. A gente é quase como a gente fala uma innovation as a service, né? A gente atua muito ajudando também a empresa pequena e média, e a gente tem várias lá, a ter algum tipo de acesso a isso. Porque imagina esse cara aqui que ele vai ter que contratar uma consultoria, um gerente de inovação, um estudo. Ele não tem condições, nem tempo, nem foco nisso. A gente bate muito nessa tecla da pequena e média. Cara, isso. 80%, talvez 90% do mercado né, imobiliário muito são pequenas e médias. Exatamente. Segmentado. Então, a maior, quem sente mais a dor é essa. São eles, né? Os grandes já têm estrutura, já têm formas de olhar. Às vezes eles não têm a cultura, a gente dá uma mexida, uma cutucada no grande, dizer, tu é grande, mas tu tem que também olhar, né? Tu pode ficar para trás. Quantos cases a gente vê de empresas que foram atropeladas, né?
Mas o pequeno, poxa, ele não tem nem como saber o que está acontecendo às vezes, né? E aí a gente atua muito com esse negócio da educação, né? De mostrar, né? E não é assim a ciência dos foguetes que a gente fala, né? São coisas reais, às vezes é uma ferramenta simples, né? É falar um pouquinho de IA num processo, como é que ele implementa, trazer às vezes uma ferramenta que já está pronta para ele implementar. Uma própria startup. Uhum. Cara, tá pronta. Só tu contratar ali, plug and play. Então, Quais são os temas, assim, que vocês acham que esse ano vão, assim, ser mais quentes dentro do ambiente do tijolo e do mercado? É difícil, né? é que Mas- tem um que, cara, tá dominando O mundo. tudo e mais um pouco, Acho que né? eu sei qual é. Tem duas letrinhas. Cara, que assim, qualquer coisa que a gente lê em qualquer segmento, aí nós não estamos Sim. falando de construção civil, inteligência artificial, cara, eu acho que vai tomar conta de muitos, cara, processos, Muito, né? novas ideias, novas formas de pensar. Então, cara, esse é o principal. A gente criou uma trilha inteira de inteligência artificial esse ano, claro, aí já focado dentro do nosso segmento. Mas, fora isso, cara, eu nem vejo uma outra tecnologia vamos assim lá, né? que venha Que ela tão... permeia em Ah, todas, né? é. A IA tá em todas. Exatamente. A gente fala assim, né, um tema que a gente Incrível. trouxe ali na abertura do evento ano passado foi a transformação da mão de obra, né? Sim. A problemática da mão de obra, né? E aí não tem outro caminho, todo mundo fala, né? Não tem mais, a gente estava falando na média de idade da construção civil, a cada ano cresce um ano, né? Fica mais velho a média de idade quem trabalha na construção civil. Então daqui a pouco o cara, quando está em Não 60 tá tendo anos, reposição. Não o tá cara tendo não tem reposição. como trabalhar, não tem reposição, tá ficando mais velho e as pessoas vão parando de trabalhar. Hoje já tá em 44 ou 45 anos a média. Caraca. De quem trabalha na obra. Então pensa assim, não tem outro jeito, né? Do jeito que se constrói hoje é artesanalmente, né? Empilhando tijolo, fazendo os processos artesanais. No momento que eu não tenho mais pessoas, eu tenho que partir para outro modelo, Uhum. que é como a gente já vê nos outros países, né? Que é a industrialização do canteiro de obras que se fala muito. Então, aí vem o que vem? A temática a gente andou olhando na China, equipamentos, como é que a gente ajuda isso? Vamos fazer uma missão, vamos levar o pessoal lá para ver, porque vai haver uma transição de ser humano para a máquina, um pouco, e a gente vai ter uma canteiro mais industrial, sim, com blocos, né, montando blocos lá dentro, e uma mão de obra capacitada para operar esse tipo de empreendimento, que não é mais, não é o mestre de obras de hoje, é outro tipo de pessoa. Mestre de robôs, quase. De como é que eu integro essas coisas, vira uma montadora, né? Sim, Montador, que nem sim, montador tu de já veículos. recebe uma parte pronta, tu monta com outra, tu fixa junto com a outra, tu parafusa junto com a outra. Todo mundo. Então, assim, é quase que um montador. Cara, desde Não o é projeto, mais uma desde mão o de obra projeto, especializada. o projeto arquitetônico executivo tem que ser previsto isso. A gente estava lá com o pessoal que faz as fachadas, aquelas que estão ventiladas, que isso aí tu tem que mudar todo o projeto executivo, porque tem um tipo de estrutura para aprender aquilo. Então, uma coisa conecta na outra, mas o fato é que isso estava sendo um pouco empurrado com a barriga, a sensação que eu tenho nas conversas que a gente tem. Ainda tem mão de obra, a gente dá um jeito aqui, contrato. Mas está começando a ficar ruim, não só para a construção, mas para o prestador de serviço lá também, o cara que trabalha com, sei lá, com permeabilização, com toda a parte de serviço do ramo, que todo mundo está sofrendo. Às vezes um está roubando de outro, né? Mão de obra e isso. Então, eu acho que esse tema vai permear, né? E aí o tema também legal que a gente falou lá é a parte de capital. Funding, né? Tanto a parte de funding para obra quanto funding para financiamento de produtos para o cliente final. E aí eu acho que tem soluções legais, NetSpace talvez até entre nisso também um pouco, né? Que vão possibilitar, né, uma melhora, né, de conseguir captações de uma forma diferente, como se faz hoje, sei lá, Family and Friends e bancos, como se faz hoje, né? E também, na outra ponta, reduzindo o custo para quem é o comprador, né? E a gente, claro, hoje está falando de uma taxa de juro alta no Brasil, isso vai mudando, né? Vai mudar, mas e como é que a gente tem que usar a criatividade? A taxa está alta, como é que a gente faz para o cara conseguir comprar um imóvel, né? Então, eu acho que e o Brasil tem esse sistema financeiro muito sofisticado, né? Ele é referência em várias coisas, né? Então, acho que a gente tem uma oportunidade gigante aí das fintechs entrarem nesse mercado imobiliário de forma forte, né? Mas a reforma que está
né? Também Batendo. Não, já bateu, né? Já Já veio. entrou. já veio. Começou. Vai Deu ser um gradual chutão a na porta. implementação, mas Ah. tá acontecendo. Vai impactar. É o caos perfeito para, É. né, provocar inovação. É engraçado, né? Porque a gente teve o podcast O último. há umas 3 semanas atrás sobre a reforma. E aí a gente conversando com os entrevistados, cara, já mudou um monte de coisa que a gente conversou aqui. Verdade. O podcast É. ficou antigo, né? É. 3 semanas. Não ficou antigo, mas teve coisas que estavam definidas É. que já não estão Já mais. não estão mais. Então, É isso que muda o rápido. ponto todo que eu acho que a gente tem que pensar é que cada vez mais o custo está subindo, né? O custo de matéria-prima subiu. Sim. Pós-pandemia explodiu. Sim, né? explodiu. Mão de obra também, porque as pessoas não querem mais trabalhar, então tem que pagar mais, senão o cara vai fazer outra coisa, Uhum. né? E ao mesmo tempo o juro também, né? O custo de capital também surgiu. E existe um teto de preço, né? Eu não consigo É. passar tudo para o consumidor. Já estamos falando aqui, sei lá, Porto Alegre é 25 mil metros quadrados e a gente vai lá para outras praças, é mais que isso. Aqui no Rio Grande do Sul, Torres e Gramado, tá. É isso. São empreendimentos a 30. E quem é que consegue comprar, né? Tanto é que o cliente novo, o jovem, ele não consegue mais comprar o imóvel dele. Então já começa a se falar muito que vai aumentar a questão de locações, né? No Brasil, que são muito baixas ainda comparado aos Estados Unidos. Sim. Então o mercado vai crescer de locação muito, né? E aí vão ter que ter investidores focados em renda patrimonial que queiram ganhar essas locações, receber essas locações. Então, assim, é toda uma coisa que tá, parece que chegando num limite, assim, de Sim. que vai ter que ter uma transformação, A né? gente chegou num É um divisor. divisor, literalmente. Mas também, assim, eu acho que tudo é gradual. Não é do dia para Sim. noite que vai virar uma chave. A gente estava falando isso hoje sobre tokenização, né? Total. Não, e é um mercado muito grande, né, cara? O mercado não é do dia pra noite. É o maior que ele vai mercado mudar. do mundo. E o engraçado é maior que ativo quando, do mundo. quando vira a chave, quem não estava acompanhando pensa que foi do dia pra noite. É, né? Exatamente. Nossa, olha só, do nada agora a obra é seca. É isso aí. Pô, que legal. E o tijolo, ele serve muito para isso, né? Às vezes a gente tenta falar para os associados, cara, o tijolo é uma forma de tu tá enxergando a próxima curva. Uhum. Cara, o tijolo é uma forma de tu tá vendo as pessoas falar sobre, cara, tendências, o que que tá vindo. Não é que do dia pra noite vai estar lá. Aconteceu. Só que quando acontecer, pô, tu já viu lá, tu já tá pesquisando, tu já tá conversando sobre o assunto, né? Então o tijolo ele casa muito nesse ponto de tendência, né? De trazer o que vai acontecer. E aí isso que a gente usa muito lá no discurso, é uma vantagem competitiva. Tu enxergar na frente dos outros, né? Ou ao menos tu saber, tu não é atropelado pela onda. Sim, então passa à frente. Tu tá vendo a onda, tu tá aproveitando esse conhecimento para gerar uma oportunidade para ti. Que às vezes tu vai ter que pivotar teu negócio, vai ter que mudar, porque tu tá vendo que ali já não vai ser mais assim, né? Então É até difícil de dizer quanto isso vale, né? Exatamente. Mas às vezes é uma ação que tu tomou por algo que tu ouviu ou tu participou que vai mudar o jogo. Então, Contratar eles para vender o tijolo. Tamo junto, comercial. E, bom, falando de tijolo, então, pra frente, assim, onde vocês gostariam daqui, sei lá, 2, 3, 5 anos, assim, que o tijolo, como ele vai ser visto no mercado? Como vocês querem que ele seja visto, né? Como ele tá hoje, a nível nacional, né? O que vocês têm em mente, assim, pro tijolo? Eu acho que a gente não tem mapeado, assim, algo no papel, um roadmap ali, ó, onde que a gente quer chegar, o que a gente Porque quer muda fazer. muito rápido, né? Primeiro que muda muito rápido. Acho que, assim, o que a gente já atingiu em 4 anos de existência é muito legal, que é essa questão de autoridade, de reputação. Cara, isso já é consolidado, assim. O tijolo hoje, ele cara, falado em vários grupos diferentes, entidades, etc., como, cara, uma empresa que de fato entrega ali o que a gente se propõe. Então esse já foi um goal nosso que a gente queria lá atrás. Cara, a gente quer ser autoridade em inovação dentro desse segmento. Agora, olhando para frente, assim, uma coisa que está claro para nós é essa questão do evento. Eu acho que o evento ele se transformou em algo que a gente quer fazer algo bem estratégico e grande. Uhum. Então ele se tornou algo assim quase que core. Uhum. E como o tijolo, eu acho, cara, que é aumentar essa questão de base. Quanto mais base tu tem,
mais trocas tu tem, mais tu consegue entender o que o mercado necessita. Então, quanto mais densidade dentro de um hub, mais trocas e mais rico vira aquela conversa. E bom, eu acho que Se eu puder pegar algo assim, talvez um pouco mais de propósito, assim, falando de propósito, que eu acho que tudo que o Bruno falou já é uma conquista, vamos dizer assim, que a gente talvez nem imaginou que a gente ia chegar nesses 4 anos, mas também a gente conseguir ajudar o mercado, né? Que é o que eu falei um pouco do evento, mas que é a nossa missão, né? No sentido de transformar, mas não dizer que o que está sendo feito está tudo errado, não é isso, né? É a gente conseguir ver que as empresas, com a nossa ajuda, se apropriando do tijolo dessa plataforma, estão saindo de lá melhores. É quase o cara que vai na academia de novo. Deixar todo mundo bombado. Num médico, Exatamente. sei lá, qualquer coisa que o cara saia melhor, né? Tomou uma vitamina lá, a gente é a vitamina da inovação do cara. E que com isso ele saia melhor e no fim, outra coisa, né? Crie produtos e serviços melhores para o cliente final, para a sociedade, né? Pensando num propósito maior. Poxa, eu quero que o teu imóvel seja bom, que tu adore morar lá, que tudo funcione, né? A gente estava falamos de automação esses tempos e coisas tecnológicas. Smart Building. Smart Building, cidades inteligentes, que a gente fala lá muito também, poxa, urbanismo. Tem tanta coisa que impacta na nossa vida, do mercado imobiliário. O próprio plano diretor que a gente falou aqui, ele impacta direto na vida das pessoas. Né? Muita gente nem imagina o quanto, né? Exatamente. Então, tudo isso a gente está ali incentivando, trazendo boas práticas, trazendo tendências de fora, para, poxa, no fim, trazer uma sociedade melhor, né? Que se aproprie disso com a gente, né? Então, Legal. acho que essa é a missão maior, assim. Espero que a gente possa contribuir cada vez mais Com nessa missão aí, certeza. porque, como eu falei no início, é algo que, quando eu comecei, eu não nasci no mercado imobiliário, né? E quando eu comecei, eu percebi que era um mercado, assim, pouco unido, ou que não tinha um player, né, trazendo essa união. E, enfim, acho que o tijolo tá conseguindo cumprir bem esse papel e tem muito caminho pela frente ainda, né? Legal. Muito bom. Bom. Pessoal, algum recado final que vocês queiram deixar, ou como chegar até vocês, como chegar até o tijolo, tanto online quanto, né, fisicamente? Vocês têm uma sede super legal em Porto Alegre. Isso. Momento merchan aí. Não, pessoal, a gente está lá de portas abertas, né, para receber. Inclusive, hoje estamos aqui com a Camila, que é a nossa gestora de comunidade, está atrás da câmera ali. E a gente tem a nossa plataforma no Instagram, a gente posta muita coisa ali que está acontecendo no dia a dia, né? Temos alguns eventos abertos aí. Esse ano a gente vai ter um evento legal para as imobiliárias em maio, né, que vai ser lá no Instituto Caldeira. Para a comunidade do tijolo, mas também aberto a convidados deles, então vai ser uma forma também de estar conhecendo. E eu acho que é isso, né? Os canais são Isso basicamente esses. Estamos de portas abertas lá no Instituto Caldeira para nos Show. conhecer. É só bater na porta lá e tomar um café com a gente. Lá. Maravilha, gente. Bom, obrigado por quem acompanhou. Acho que para mim foi muito empolgante e eu gosto muito desse assunto. Eu acho que quem participa e quem consegue quebrar essa barreira que às vezes a gente tem de inovação vai colher. De alguma forma lá na frente vai colher. Agradecer aos apoiadores, né, do nosso Bloco Talks, o Hub, Propriedade Digital, e também agora, pessoalmente, hoje, né, o Tijolo Hub. Olha só, muito legal. Fred, obrigado. Eu que agradeço E parabéns pra vocês. Bruno, obrigado também por estar junto aí e compartilhar com a gente. Nós que agradecemos. Gui, valeu Mais e uma. nos Boa. vemos no próximo. Valeu, pessoal. Valeu, pessoal.